Processo crime número 462197-2012-8060124. Autor, Ministério Público do Estado do Ceará. Réu Hugo Gabriel Garcia, também nominado nos autos de João Bandeira Pereira e Cigano João. Já qualificado nos autos, Hugo Gabriel Garcia foi pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, artigo 146, parágrafo 1º, artigo 129, todos estes do Código Penal, artigo 12 e artigo 14 da Lei nº 10.826, de 2003, conforme disposto às folhas 252, 253, verso. Os autos já foram relatados, folhas 252, 253, verso e 330, razão pela qual é desnecessária tal providência neste momento. Além disso, consta no respectivo termo todo o ocorrido em plenário. O réu foi submetido hoje a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri desta comarca, sendo imperioso descrever individualmente a conclusão do Conselho de Sentença, sempre por maioria de votos, ao votar os quesitos que compõem cada uma das séries. Primeira série, homicídio qualificado. Nesta série, reconheceu o Conselho de Sentença a materialidade do delito de homicídio, respondendo afirmativamente o primeiro quesito. Prosseguindo na votação, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao quesito que indagou sobre a autoria delitiva atribuída ao acusado, manifestando, pois, o entendimento de que o réu concorreu para os disparos que atingiram a vítima. Ao terceiro quesito, o Conselho de Sentença respondeu não ao quesito que indagou se o jurado absolvia o acusado e que compreende todas as teses defensivas, manifestando o entendimento de que o réu não deveria ser absolvido. Ao quarto e quinto quesitos, os jurados foram instados a votar sobre as qualificadoras do delito, tendo respondido afirmativamente a ambos, concluindo, pois, que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido. Concluiu-se dessa forma, pela condenação do acusado nas iras do artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 4 do Código Penal. Segunda série, lesão corporal. Na presente série, reconheceu o Conselho de Sentença a materialidade do delito de lesão corporal, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Prosseguindo na votação, os jurados responderam afirmativamente ao quesito que indagou sobre a autoria delitiva atribuída ao acusado, manifestando o entendimento de que o réu concorreu para o disparo que atingiu a vítima. O Conselho de Sentença respondeu não ao terceiro quesito, que indagou se o jurado absolvia o acusado, e que compreende todas as teses defensivas, manifestando o entendimento de que o réu não deveria ser absolvido. Concluiu-se dessa forma pela condenação do acusado nas penas do artigo 129, caput do Código Penal. Aqui, contudo, findada a votação, é mistério reconhecer causa extintiva da punibilidade, uma vez que ausente dos autos qualquer manifestação da vítima que pudesse ser interpretada como representação contra o réu, o que é imprescindível para o aperfeiçoamento do tipo penal na sua modalidade do caput. Não tendo, pois, havido a representação necessária, imperioso concluir a ocorrência da decadência, já que o prazo de 6 meses para que ela fosse oferecida já transcorreu, e muito, a teor do artigo 103 e 107, 4, ambos do Código Penal. Terceira série, constrangimento ilegal. Na série em questão, reconheceu o Conselho de Sentença a materialidade do delito de constrangimento ilegal, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Prosseguindo na votação, os jurados responderam afirmativamente ao quesito que indagou sobre a autoria delitiva atribuída ao acusado, manifestando o entendimento de que o réu concorreu para o crime. Em resposta ao terceiro quesito, o Conselho manifestou o entendimento de que o réu praticou o crime em análise mediante o emprego de arma, que configura causa de aumento de pena. Ao quarto quesito, o Conselho de Sentença respondeu sim ao quesito que indagou se o jurado absolvia o acusado e que compreende todas as teses defensivas, manifestando o entendimento de que o réu deveria ser absolvido. Concluiu-se, dessa forma, pela absolvição do acusado nas penas do artigo 146, parágrafo 1º do Código Penal. Quarta série, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Na presente série, reconheceu o Conselho de Sentença a materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo,
respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Prosseguindo na votação, os jurados responderam afirmativamente ao quesito que indagou sobre a autoria delitiva atribuída a ele, ao acusado, manifestando o entendimento de que o réu concorreu para o indigitado delito. Ao terceiro quesito, o Conselho de Sentença respondeu não. Quesito que indagou se o jurado absolvia o acusado e que compreende todas as teses defensivas, manifestando o entendimento de que o réu não deveria ser absolvido. Concluiu-se assim pela condenação do acusado nas penas do artigo 12 da Lei 10.826/03. Quinta e última série, porte ilegal de arma de fogo. Na série em foco, reconheceu o Conselho de Sentença a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Prosseguindo na votação, os jurados responderam afirmativamente ao quesito que indagou sobre a autoria delitiva atribuída ao acusado, manifestando o entendimento de que o réu concorreu por delito. Ao terceiro quesito, o Conselho de Sentença respondeu não ao quesito que indagou se o jurado absolvia o acusado e que compreende todas as teses defensivas, manifestando o entendimento de que o réu não deveria ser absolvido. Concluímos, portanto, pela condenação do acusado nas penas do artigo 14 da Lei 10.826/03. Cabe ressaltar que a decisão do júri é soberana e o julgamento atendeu aos procedimentos legais, tendo sido todas as nulidades afastadas por decisão deste magistrado, bem como decididas as intercorrências e requerimentos formulados em plenário, conforme consignado no respectivo termo. Dispositivo. Diante do exposto, em atendimento ao que for decidido pelo Conselho de Sentença, condeno o réu Hugo Gabriel Garcia, também nominado de João Bandeira Pereira ou Cigano João, pelos crimes do artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 4. Artigo 12 e artigo 14 da Lei 10.826/03, incursando nas respectivas sanções legais. Declaro extinta sua punibilidade quanto ao crime do artigo 129, caput do Código Penal, na forma do artigo 103 e artigo 107, 4, ambos do Código Penal, e o absolvo quanto ao crime do artigo 146, parágrafo 1º do Código Penal. Dosimetria da pena, primeira fase, fixação da pena base. Passo a dosagem da pena, iniciando pela análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, visando a aplicação de pena proporcional à reprovação e prevenção dos delitos. Culpabilidade, aqui entendida como grau de reprovabilidade do delito, guarda relação com a intensidade do dolo do agente. No caso, ela não é típica ao crime, tendo transcendido ao que normalmente se vislumbra em hipóteses análogas, haja visto o completo desvalor expressado pelo agente em relação aos bens jurídicos tutelados pela norma, notadamente a vida, integridade física e a incolumidade pública, todos estes malferidos de maneira sórdida e execrável pelo acusado. Há de se valorar, assim, negativamente tal circunstância. Os antecedentes são favoráveis, sendo o réu tecnicamente primário. Conduta social deve ser entendida como favorável ao acusado diante dos elementos constantes nos autos. Personalidade do agente. Trata-se de circunstância que demanda análise mais técnica e aprofundada, não havendo nos autos elementos capazes de subsidiar, de forma isenta de dúvidas, uma valoração negativa. Motivos do crime. No caso, a motivação do delito de homicídio especificamente foi abjeta, repugnante, pois ao que consta visava o agente meramente satisfazer seu desejo de perpetrar naquele dia crime de homicídio, constituindo circunstância que interfere direta e negativamente na valoração do presente elemento. Deixo, todavia, de considerar tal fator neste momento, uma vez que ele já serviu para qualificar o crime. Não há elementos suficientes para valorar a circunstância negativamente quanto aos demais delitos. Circunstâncias do crime. No que toca o crime de homicídio, elas não favorecem o agente, o qual agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, ao ardilosamente ter investido contra ele. Tal fato constitui qualificadora do crime do artigo 121 do Código Penal, e conforme posicionamento majoritário da jurisprudência, deverá ser levado em consideração quando da análise das circunstâncias agravantes. Frise-se que, conforme entende o próprio STF, no concurso de qualificadoras, apenas uma delas, no caso, o motivo torpe, deve ser utilizada para tipificar a modalidade qualificada, incidindo as demais na segunda fase, como salientado. Por tal razão, tal circunstância negativa não será valorada neste momento. Quanto ao delito de porte
de arma de fogo, as circunstâncias são negativas e devem ser valoradas neste momento em desfavor do agente, já que ele optou por portar a respectiva arma em ambiente ocupado por centenas de pessoas, no qual ocorria festividade típica deste município, tendo acusado ainda ingerir bebidas alcoólicas nesta oportunidade, maximizando a potencialidade lesiva de sua conduta ilícita. Os demais delitos não merecem, neste momento, valoração negativa, pois, quando muito, já constituem qualificadoras, casos de aumento ou agravantes, as quais serão levadas em consideração em momento oportuno. Consequências do crime se mostram relevantes, mas normais aos tipos penais, os quais já trazem no seu preceito secundário implicitamente tal valoração, motivo pelo qual eu deixo de fazê-lo. Trata-se comportamento das vítimas, trata-se de circunstância indiferente à pena. Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal e observado o sistema trifásico consagrado no artigo 68 do Código Penal, fixo as seguintes penas base. Para o crime de homicídio qualificado, 14 anos e 4 meses de reclusão. Para o crime de posse irregular de arma de fogo, 1 ano e 3 meses de detenção. Para o crime de posse irregular de arma de fogo, 1 ano e 3 meses de detenção e multa de 45 dias multa, à margem de 1,30 avos do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Para o crime de porte ilegal de arma de fogo, 2 anos e 6 meses de reclusão e multa de 85 dias multa, à margem de 1,30 avos do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Segunda fase, circunstâncias atenuantes e agravantes. Neste momento, cabe análise das circunstâncias agravantes e atenuantes que incidem no caso para, ao final, alcançar-se a pena intermediária. Quanto ao crime de homicídio, não vislumbra presente qualquer circunstância atenuante, nem mesmo a confissão espontânea, já que ela se deu de forma qualificada, tendo o acusado sustentado que praticou o homicídio em legítima defesa, o que, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é apto a diminuir a pena. Nessa hipótese, a finalidade do réu é exercer sua autodefesa e não contribuir para a descoberta da verdade real. Este também é o entendimento da melhor doutrina, podendo-se citar nomes como os ilustres Kleber Masson e Guilherme de Souza Nietzsche. Incide, porém, a agravante do artigo 61, para inciso 2, a linha C do Código Penal, uma vez que, como antes argumentado, o réu investiu contra a vítima, valendo-se de recurso que dificultou sobremaneira, que impediu a sua reação, ao surpreendê-lo ardilosamente na noite dos fatos. Não incidem outras circunstâncias agravantes quanto aos demais delitos, mas há de ser reconhecida a atenuante da confissão em relação aos crimes de posse e porte de arma de fogo, uma vez que as condutas que tipificam tais delitos foram admitidas pelo acusado. Com base nisso, fixo as penas intermediárias da seguinte forma, ciente de que, conforme súmula 231 do STJ, elas não podem exceder o máximo nem ficar aquém do mínimo legal abstratamente previsto. Se não, vejamos, para o crime de homicídio qualificado, 16 anos e 8 meses de reclusão. Para o crime de posse irregular de arma de fogo, 1 ano de detenção e multa de 10 dias multa, à margem de 1,30 avos do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Para o crime de porte ilegal de arma de fogo, 2 anos e 2 meses de reclusão e multa de 45 dias multa, à margem de 1,30 avos do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Terceira fase, causas de diminuição e aumento de pena. Não se observa qualquer causa de diminuição de pena para o caso, em relação a qualquer dos delitos, inexistindo outro sim causa de aumento a incidir. As penas permanecem inalteradas, portanto. Fixação da pena definitiva e providências finais. Considerando o sopesamento de todas as circunstâncias atinentes ao caso, é mister fixar a pena definitiva, porque o faço sob a égide do concurso material de delitos, artigo 69 do Código Penal, o qual impõe o somatório das sanções até então obtidas, as quais relembro: para o crime de homicídio qualificado, 16 anos e 8 meses de reclusão; para o crime de posse irregular de arma de fogo, 1 ano de detenção e multa de 10 dias multa, à margem de 1,30 avos do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos; para o crime de porte ilegal de arma de fogo, 2 anos e 2 meses de reclusão e multa de 45 dias multa, à margem de 1,30 avos do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ao somatório das sanções, na forma do citado artigo 69 do Código Penal, obtém-se de forma concreta e definitiva 18 anos e 10 meses de reclusão,
1 ano de detenção e multa de 55 dias multa à margem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena aplicada, que se inicia pela pena de reclusão, conforme determina o Código Penal brasileiro. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o crime foi praticado mediante violência contra a pessoa e a pena ultrapassa os limites objetivos previstos para as benesses. Deixo de fixar valor mínimo a título de reparação de danos resultantes das infrações penais diante da ausência de provas que permitam a fixação do valor correto, o que poderá ser feito no âmbito da justiça civil. Diante da condenação revelada pela decisão do Conselho de Sentença, bem como pelo que consta desta sentença e dos autos, entendo não ser o caso de deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade, até mesmo porque permaneceu detido até o presente momento, mantendo-se a argumentação lançada nas decisões até aqui proferidas neste sentido. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Após o trânsito em julgado da presente decisão, tomem-se as seguintes providências. Lance-se o nome do condenado no livro de rol dos culpados desta comarca, extraia-se guia para o acompanhamento da execução das penas impostas, encaminhando-a com as cópias das peças necessárias ao juízo da execução penal. Oficie-se a zona eleitoral deste município, comunicando a condenação do réu. Publicação em plenário, dela intimadas as partes, registra-se e cumpra-se mediante as cautelas de estilo. Sala das sessões do Tribunal do Júri da comarca de Milagres, Ceará, em 24 de maio de 2016. Lida a sentença, agradeço mais uma vez.